Muito boa noite. É com alegria que mais uma vez aqui nos encontramos, depois de uma semana de trabalho, de realizações, corre para aqui, corre para ali, e chegou aquele momento que a gente pode se relaxar, descontrair, porque estamos na Casa Espírita, né? Então é sempre uma oportunidade renovada que todos nós estamos tendo. Hoje nós vamos contar com a palestra da nossa irmã Tereza Cristina, falando de um assunto muito bom, né, Tereza? Que coisa boa. E vamos já iniciando, procurando nos interiorizar para fazermos a prece inicial. Deus, querido Pai, Jesus, amigo e mestre, muito te agradecemos, Senhor, a oportunidade que estamos tendo de aqui nos encontrarmos, de, nessa uma hora em que vamos estar juntos, procurarmos ampliar os nossos conhecimentos à luz da doutrina espírita. Que a nossa irmã, que fará uso da palavra, possa receber a inspiração desses amigos espirituais que, por certo, aqui se encontram. Obrigada, Senhor. Graças a Deus e que assim seja. E com vocês, Tereza Cristina. Boa noite a todos. Eu fiquei durante toda a semana em dúvida sobre o que eu falaria. E mesmo que eu não tenha escolhido, porque eu fiquei entre a mediunidade e a reencarnação. Novamente falar sobre reencarnação, mas aquilo que a gente sempre fala, né? Cada palestra é uma palestra diferente da outra, e a gente vai aprendendo a cada vez que a gente estuda, e vem sempre alguma coisa de diferente para a gente se informar e passar para frente. E eu tinha resolvido falar sobre reencarnação por causa da reportagem que saiu na Voz da Serra sobre o fechamento da carceragem aqui de Nova Friburgo. E as fotos que foram publicadas, eu não sei se algum de vocês viu essa reportagem, era uma coisa assim que a gente não acredita que pessoas, seres humanos, estivessem vivendo ali naquelas condições. E mesmo assim, a forma como foi transportado esses presos para o presídio no Rio também foi uma coisa que a gente não consegue entender. Vans que eram onde poderiam caber 8 pessoas, levavam 18 pessoas, presos em pé. Aí quando eu li a reportagem, eu fiquei pensando, né, na questão da reencarnação. Como um espírito, está certo, ali são pessoas que cometeram algum delito, que vão ser julgadas pela justiça do homem, mas enquanto o homem não se moralizar, não descobrir o porquê que ele está aqui, e isso nós vivemos estudando através da codificação, o homem vai continuar tratando as pessoas que cometem delitos da forma como esses homens estão sendo tratados. E dificilmente uma pessoa que deita numa rede com tudo cercado de lixo, ficam 20, 30 pessoas juntas, dificilmente ele vai conseguir se moralizar ali, dificilmente ele não vai sair dali revoltado. Dificilmente esse espírito vai retornar para o plano espiritual com ganhos, porque todo o sistema, toda a rede que colocou ele naquele local, tá, trabalhou contra ele. Pode haver aqueles espíritos que ainda assim possam pensar em se modificar, mas eram cenas tão grotescas que eu falei assim, se eu fosse advogado, eu não sei como conseguiria entrar ali. Seria uma dificuldade muito grande, tá, perceber que seres humanos estavam sendo tratados pior do que animais. Porque se você vai no canil da Cristina, que é aquela moça que recolhe os cachorros de rua, tá, você vai ver que é tudo muito limpinho, é tudo muito cuidado, os cachorros são vacinados. Ela está atualmente com 180 cachorros, todos muito bem alimentados, todos vão a veterinários, né, todos são vacinados, quer dizer. Então, o que é isso? O que nós estamos fazendo aqui? E é isso que a doutrina espírita, a codificação, vem alertar a gente. Nós estamos aqui para nos modificarmos, nós estamos aqui para nos moralizarmos. Não adianta ficar olhando. Eu lembro muito bem de uma frase que Zé Manel usou uma vez sobre a pena de morte, quando começou a se questionar se a doutrina espírita é a favor ou contra a pena de morte. O Zé falou o seguinte: quem é a favor da pena de morte
Está brigando com Deus. Deus manda para cá para a gente, para o espírito se corrigir, o sujeito enforca, dá injeção letal, devolve o espírito. Aí ele vem, aí você devolve o espírito. Ele vem, porque se a gente sabe que a função da encarnação é transformar o espírito, é permitir a ele oportunidades de modificação, então de que adianta eu devolver ele para lá? Eu estou devolvendo um espírito da mesma forma que ele chegou aqui. E aí ele vai reencarnar e vai ficar essa briga eterna. Por isso, a doutrina espírita é contra a pena de morte. Mas vamos falar então sobre mediunidade, comunicações mediúnicas e natureza das comunicações. No Livro dos Espíritos, na parte onde a gente fala Introdução ao Estudo da Doutrina Espírita, no item 6, que é o resumo da doutrina dos Espíritos, a gente vai encontrar em um dos seus parágrafos o seguinte: a alma é um espírito encarnado e o corpo é apenas o seu invólucro. Ou seja, há no homem 3 coisas. Primeiro, o corpo ou ser material, semelhante ao dos animais e animado pelo princípio vital. Segundo, a alma ou ser imaterial, espírito encarnado no corpo, o que dá vida a esse corpo, o que raciocina, o que tem a inteligência. Terceiro, o liame que une a alma ao corpo, princípio intermediário entre a matéria e o espírito. O homem tem assim 2 naturezas. Pelo corpo, participa da natureza dos animais, dos quais possui os instintos. Pela alma, participa da natureza dos espíritos. O liame, ou perispírito, que une o corpo e espírito, é uma espécie de invólucro semimaterial. A morte é a destruição do invólucro mais grosseiro. O espírito conserva o perispírito, que constitui para ele um corpo etéreo, invisível para nós no seu estado normal, mas que ele pode tornar acidentalmente visível e mesmo tangível, como se verifica nos fenômenos da aparição. É o que acontece quando muitas pessoas questionam: ah, mas se eu vi o meu avô e ele já foi... Eu quero ver meu avô, eu vi o meu avô, e ele já foi em outras encarnações, outras pessoas. Como é que eu vou identificar ele? Porque se o meu avô quiser se identificar para mim, e se eu tiver a capacidade de vê-lo, ele vai moldar o perispírito conforme eu o conheci. O perispírito, ele é transformado. O espírito pode transformar o perispírito para se apresentar como ele vai ser identificado. Então, médium. Todos nós somos, de certa forma, médium. Todos nós temos a capacidade de comunicação com espíritos, que é um dos princípios da doutrina espírita, a comunicabilidade entre os espíritos. Encarnado com desencarnado, às vezes encarnado com encarnado, desencarnado com encarnado. Então, todos nós podemos nos comunicar, todos nós um dia já tivemos intuições, premonições, mas os médiuns, aqueles que trabalham com mediunidade, são pessoas que têm essa capacidade num maior grau. Ela se manifesta com maior intensidade e não é dom. Muitas pessoas chegam ao centro espírita já querendo frequentar o desenvolvimento mediúnico. Quando vem, fala assim: eu queria frequentar o desenvolvimento mediúnico. Mas ser espírita não é isso. Ser espírita não é frequentar o desenvolvimento mediúnico. As pessoas, os médiuns que frequentam o desenvolvimento mediúnico, eles têm uma tarefa, eles têm uma dívida com a espiritualidade, tá? Uma dívida que eles estão cumprindo enquanto médiuns. Por isso que nós sempre falamos para não confiar em nenhum médium que cobre, porque aquilo ali não é dele, ele está recebendo
tá, aquilo como uma comunicação de outra pessoa. Tá? Nenhum médium precisa ficar se identificando como médium. E temos sempre que ter em mente que qualquer espírito pode se comunicar. Nós vamos ver mais na frente que espíritos bons, espíritos ruins, espíritos frívolos, espíritos grosseiros, espíritos enganadores. Então, nós não podemos confiar vamos dizer, numa psicografia, numa mensagem, numa psicofonia, sem avaliarmos exatamente aquilo que foi escrito ou falado. E como nós podemos fazer para olhar aquela psicografia, ou ouvir aquilo e saber, não, isso é uma comunicação séria? Estudando a doutrina, filtrando, cada vez estudando mais e filtrando se aquilo que nós estamos lendo, se aquilo que nós estamos recebendo, tá, está de acordo com a codificação. Se aquilo está de acordo com o que Kardec, através dos ensinamentos dos espíritos, veio nos trazer. Então, médium é todo aquele que sente, num grau qualquer, a influência dos espíritos. E nós somos influenciados por eles o tempo todo. Basta a gente abrir um canal, basta entrar em sintonia, que a gente é influenciado. Às vezes por pensamentos, tá? A gente brinca dizendo que o travesseiro é o melhor companheiro, né? Porque a gente sabe que quando a gente dorme, esse espírito que abriga, que o corpo abriga, ele consegue se desdobrar, ele consegue se soltar dos liames da matéria e ele pode participar do plano espiritual. E nessa participação, ele às vezes recebe orientações, pessoas vêm dar conselho. Então, às vezes, a gente dorme com uma dúvida e acorda com uma solução. Sem saber com quem a gente conversou, sem saber o que aconteceu, mas aquilo foi uma comunicação de espírito desencarnado com espírito encarnado, mas desligado do corpo. E a mesma coisa pode acontecer com a gente enquanto acordado. Eu posso perceber que uma pessoa está precisando de mim, tá? E correr em direção a ela, ou telefonar e perguntar, está precisando de... Porque aquela pessoa pensa em mim com tanta intensidade que aquilo consegue chegar até a mim, tá? Pela união dos pensamentos, pela união dos perispíritos. Na prática, médium é aquele que consegue traduzir por um efeito patente a ação dos espíritos. Por isso a gente fala no desenvolvimento mediúnico. Não é simplesmente falar, eu sou médium, vou sentar nessa mesa, vou começar a psicografar e vou escrever muitos livros e vai ser uma coisa fantástica. Porque ser médium não é ser espírita. Qualquer pessoa de qualquer crença pode ser médium. E qualquer pessoa pode dar passividade sem, às vezes, nem saber o que está acontecendo. Então, ser médium é diferente de ser espírita. Espírita é aquele que entende essa comunicação, que consegue, através da doutrina dos espíritos, entender o que está acontecendo ali. Porque nós estudamos o que está acontecendo. Então, para nós, não é nada de excepcional, não é nada de maravilhoso, não é nada de fantástico. É um fenômeno comum, inerente a todos nós. Desenvolvimento da faculdade mediúnica. O perispírito é o agente de todos os fenômenos mediúnicos. É ele que vai permitir essa comunicação. O desenvolvimento da faculdade mediúnica depende da aptidão pré-existente da glândula pineal, que é a epífise. Nós temos uma glândula que ela fica quase que centralizada, tá, no cérebro, que é a epífise, e que vários estudos, tá, estudos científicos, comprovam que a grande maioria dos médiuns tem essa glândula calcificada. Então, eu que sou neurologista, é muito comum a gente ver, porque essa glândula com a idade, tá? Quando a pessoa vai chegando numa idade mais avançada, 80 anos, 70, às vezes até um pouco antes, a gente observa que essa glândula, às vezes a gente vai vendo um paciente, essa glândula não era calcificada, e de repente ela se calcifica, e para a medicina é considerada uma calcificação fisiológica pela idade.
Só que nós encontramos, os estudos demonstram, jovens, crianças com a glândula calcificada, tá? Adolescentes com a glândula calcificada. Então, existe uma relação da pineal, que é essa glândula, e a calcificação dela com a mediunidade. Um dia desses, conversando com uma moça, tá? Porque na APAI eu estou acompanhando uma criança que ela tem uma deficiência, várias crianças, né? Mas essa criança especificamente, ela tem visto coisas, ela está com medo de chegar ao banheiro porque ela fala para a mãe, ela tem uma deficiência mental de moderada para grave, mas ela começou a apresentar sintomas que começaram a pensar em psicose, surto psicótico, e essa mãe foi me procurar com essa informação. Aí foi a psicóloga, a professora, todos foram para a consulta, porque lá a gente procura trabalhar sempre com a equipe multidisciplinar. E ele falando que ele não vai ao banheiro porque o fulano está lá e ele tem medo desse fulano que está sempre no banheiro. E, ao mesmo tempo, a mãe falou, mas ele passa por uma casa onde ele olha para um jardim, chama o seu Zé e fica ali conversando. 10, 15 minutos com o seu Zé. Tá? Qual a sorte dessa criança? Porque a psicóloga já estava com um diagnóstico de surto psicótico, já estava querendo mandar para o psiquiatra. A sorte dessa criança é que a mãe foi encaminhada para um centro espírita. Tá? Não por mim. A mãe já virou para mim e falou assim, doutora, a senhora não vê outras possibilidades? Eu falei, por quê? Ela falou, não, porque eu estou indo ao centro espírita tal, tá? É um centro daqui de Friburgo, um centro que tem um certo nome, e eles me falaram que podia não ser nada psicótico, que ele podia estar realmente vendo espíritos. Eu falei, bem, já que é assim, aí comecei a conversar com ela, e o que eu fiz? Pedi a tomografia do menino. Ele não tem a mínima indicação da tomografia, tá? É uma criança que a gente já acompanha há algum tempo. Eu sei que eu vou encontrar um cérebro normal na sua organização, na função não, que ele tem uma deficiência mental. Mas se agora está começando a eclodir, tá, algum fenômeno mediúnico com esse menino, eu provavelmente vou encontrar uma pineal calcificada, como eu já encontrei em outros pacientes. Então, tem a parte fisiológica da mediunidade. Depende, portanto, o desenvolvimento dessa mediunidade do organismo físico, podendo ser desenvolvida quando exista o princípio, quando tenha uma finalidade. Bases do fenômeno. O ser energético, que é o perispírito, a atmosférica energética do ser humano e do espírito, a predisposição orgânica, que é essa epífise, a transmissão do pensamento e da vontade, a captação e assimilação pelo médium, a tradução do pensamento do espírito, e isso tudo aqui pela vontade que o médium tenha de trabalhar no bem. Não adianta eu descobrir que eu tenho uma capacidade mediúnica e começar a usar aquilo com finalidades próprias, com fins pessoais. Não é uma coisa que pertença a mim. Assim como a gente diz que as coisas que nós temos aqui nesse planeta nos são emprestadas, que nós podemos perder a qualquer minuto, principalmente a mediunidade. Quando a mediunidade eclodiu, quando o livro dos Espíritos começou a ser codificado, havia muita necessidade dos fenômenos mediúnicos para as pessoas serem chamadas, aqueles seres daquela época, aquelas pessoas que estavam encarnadas naquela época, inclusive Kardec, ter interesse para ver aquilo que estava acontecendo. Por isso que muitas vezes a pessoa que chega ao centro, chega com a desinformação, porque chegou pela primeira vez, quer ver fenômenos, quer ver coisas se mexendo, quer ver coisas flutuando. Porque mediunidade, para eles, é isso. E, na realidade, a mediunidade, né, a mediunidade bem trabalhada, a mediunidade bem exercida, tem uma finalidade. Que é uma finalidade de auxílio. Se o médium sério trabalha com boa vontade,
ele vai auxiliar espíritos que estão procurando, precisando de ajuda. E o médium, quando é sério, ele também é auxiliado. Ele é auxiliado através de intuições, através de fortalecimento, tá? Quando você faz um trabalho com dignidade, com hombridade, quando você está moralmente se cuidando, sabendo que aquele trabalho ali tem que ser feito de forma rigorosamente limpa, sem que haja nenhuma interferência de desejos pessoais, você doa energia para auxiliar espíritos desencarnados que estão precisando, tá? Você sai fortalecido. É a mesma coisa que o trabalho voluntário. Muitas pessoas acham, eu não tenho tempo, eu não quero fazer um trabalho voluntário, porque eu vou me lascar toda, já trabalho um tanto. E, no entanto, quando você volta, quando você retorna de um trabalho voluntário, ainda que você tenha chegado naquele trabalho, assim, super cansada, você sai de lá reenergizada. Porque quando você doa realmente, sem ficar pensando, estou fazendo isso para que pessoas me achem boazinha, tá? Você está doando tanta energia, você recebe muito em troca. Porque os bons espíritos, iguais existem os maus que estão lá próximos a gente, existem os bons. E se você está pensando no bem, se você está agindo no bem, os bons te fortalecem. Condições para que o fenômeno ocorra: afinidade e sintonia entre espírito e médium. Mais uma vez, se eu sou um médium sério, se eu quero fazer um bom trabalho, vai se aproximar de mim espíritos sérios. Mas ainda que se aproxime um espírito que não seja sério, um espírito ruim, um espírito com segundas, terceiras ou quartas intenções, se eu estudo a doutrina, eu vou conseguir entender que aquela comunicação não é uma comunicação séria. Quando a gente lê sobre os falsos profetas, sobre os falsos cristos e falsos profetas, a gente sempre pensa nas pessoas que falam muito em Deus, que falam muito em Jesus e não agem como ele. E da mesma forma, existem espíritos que dão a sua comunicação numa sala de desenvolvimento, e se você lê rapidamente a psicografia, ou se você ouve simplesmente, você fala, nossa, que espírito maravilhoso, só veio falar coisa boa. Como nos livros que a gente lê por aí, né, que são livros psicografados, tá, e mas que não fazem parte da codificação, se a gente lê rapidamente, a gente fala, nossa, que coisa pura. Mas se a gente pegar e for analisar aquilo ali, a gente pode perceber enganações. Também entre os desencarnados existem os falsos cristos e falsos profetas, que tentam nos levar a pensar que aquilo ali é a realidade. Por isso, nesse centro, nessa casa, nós falamos tantas vezes a gente manter a seriedade no estudo da codificação, nas obras básicas. Porque a gente sabe que ali está revelado todo o princípio, meio e fim da nossa finalidade, do que viemos fazer aqui. Todas as dúvidas devem ser tiradas aqui. Eu costumo dizer que assim que eu cheguei a essa casa, eu lia outras obras. Mas quando eu comecei a realmente estudar as obras básicas, eu percebi que cada releitura de um livro desses, tá? É mais dúvidas que surgem, e aí é uma coisa que você tem que procurar em outro lugar, tem que procurar em outro lugar. E meu tempo é curto, o nosso tempo é curto. Nós não sabemos se amanhã vamos estar aqui, nós não sabemos se hoje, mais à tarde, a gente vai estar aqui. Então eu sei que eu tenho que aprender, apreender o que está aqui. Então por que eu vou ficar perdendo tempo lendo outras coisas? Não vai dar tempo de eu aprender tudo isso aqui, nessa não. Nessa não vai dar. Tomara que eu volte com a possibilidade de... Eu sempre falo com a Ângela, que eu invejo a Ângela, que ela nasceu num berço espírita. Eu acho que deve ser muito bom você já nascer ali, papai espírita, mamãe espírita, deve ser muito bom, porque você começa desde muito cedo a ter um contato com essa doutrina.
que, como a Valéria diz, é maravilhosa, né? Então, eu acho que a gente tem que parar e pensar. Se estamos aqui, vamos aprender. E a afinidade pode ser tanto uma afinidade boa, quanto uma afinidade ruim. Condições ambientais favoráveis. Ou seja, um local pré-determinado, com horário pré-determinado. Não existe essas coisas assim de... vou sentar ali agora e vou psicografar. Eu vou... estou sentindo uma coisa aqui, estou sentindo uma coisa aqui, eu vou começar a falar, é o espírito que está falando. Não, o trabalho tem que ser um trabalho sério. Num local apropriado. Horário apropriado, porque toda uma equipe espiritual vai estar ali, junto àqueles médiuns, para que se desenvolva um trabalho sério. E por que então, por que o desenvolvimento não é aberto às pessoas? Porque é exatamente isso que o espírita não tem que querer. As pessoas não podem ser atraídas para a doutrina espírita pelo fenômeno, como era antigamente. A gente tem que atrair o ser humano, a gente tem que atrair um colega, a gente tem que atrair um amigo para a doutrina espírita, pelo que ela nos ensinou, pelas transformações que ela está nos causando. Pouco interessa o que acontece dentro de uma sala de desenvolvimento mediúnico. Não é essa a intenção. Temos a reunião de desenvolvimento mediúnico? Temos. Mas o que acontece lá fica. Permissão da espiritualidade superior. Para que um espírito se comunique, ele precisa ter a permissão daqueles que estão regendo, que estão organizando o trabalho daquela equipe que está trabalhando no desenvolvimento. Necessidade da comunicação. Necessidade que aquele espírito tem de colocar para fora a sua dor, ou necessidade de passar algum ensinamento, ou necessidade de colocar raiva para fora. E aí no desenvolvimento ele vai sendo trabalhado, ele vai sendo ensinado, tá? Vai se tentando ensinar aquele espírito que é rude, que nada aprendeu na última encarnação, o poder do amor, o poder do bem, a força. Ele começa a entender que existe uma comunicação, ele percebe que ele não morreu, que ele está ali, que ele está em contato com alguém que tem a matéria ainda e que está passando a mensagem dele. Então, muitos espíritos começam a aprender sobre a doutrina espírita exatamente numa sala de desenvolvimento mediúnico. Quando ele ouve, e aos poucos, muitos espíritos vão sendo transformados. Essa é a finalidade de um trabalho sério. Vontade do espírito em comunicar-se, porque muitas vezes a equipe espiritual pode trazer um espírito, ele pode estar, e ele não querer, ele ainda não está preparado para aquilo. E vontade do médium em se dispor ao processo. Se o médium não... Nós somos donos do nosso corpo, tá? Ninguém vai fazer com que o meu espírito, tá? Dê passividade a uma coisa, tá? Agora aqui você tomada por... Se eu não quiser, eu comando o meu espírito. Não vai chegar ninguém aqui para simplesmente me possuir, eu ser possuída, tá? E fazer uma comunicação que eu não queira fazer. Aí está a necessidade do desenvolvimento mediúnico ser um trabalho sério. Porque se você não faz esse trabalho com seriedade, você abre um canal que você tem disponível, você pode ouvir coisas que são completamente desnecessárias, e é o primeiro caminho da obsessão. Médiuns que não têm um desenvolvimento eficaz, médiuns que não se interessam em estudar, eles podem ser obsediados com facilidade, porque com facilidade eles vão ser enganados. Médiuns e mediunidade. A mediunidade pode ser classificada em dois grandes grupos de fenômeno: de efeitos físicos, de efeitos inteligentes
ou subjetivos. Os fenômenos de efeito físicos ou objetivos são aqueles em que a manifestação mediúnica é percebida através dos sentidos das pessoas que observam, ou seja, através da visão, da audição, do tato, materialização, movimentos de objetos, ruídos, são coisas que normalmente, atualmente, tá, não ocorre mais. E as pessoas às vezes perguntam, mas por que ocorria na época da codificação e não ocorre agora? Porque não é mais necessário. Antes era, para nos chamar a atenção, para a gente saber por que essas mesas giram, o que são essas batidas. Agora não, a codificação já está aqui. Nós temos as explicações do que acontece, não é mais necessário o fenômeno. O fenômeno pode existir? Pode. Lógico que pode, mas não há necessidade que ele exista. Se houver necessidade para chamar a atenção de alguém, ele vai acontecer. Agora, se a gente consegue entender o que é o fenômeno, eu não preciso ver. Os fenômenos de efeito inteligentes ou subjetivos são aqueles em que a manifestação mediúnica só pode ser comprovada pela análise da mensagem, pois não há um efeito sensível a ser percebido. Exemplos: psicografia e psicofonia. É óbvio que o médium, quando ele está estudando e que ele se coloca à disposição do plano espiritual para exercer um trabalho sério, quando o espírito se aproxima dele para fazer a comunicação, ele sente, ele percebe que ali existe um espírito que quer se comunicar. Mas só que toda a comunicação passa pela cabeça dele. Toda a comunicação é ele que comanda aquilo ali. Se o espírito pensar em falar alguma coisa que não vá, que vai agredir alguém ali, o médium sério não vai falar. Se o espírito pensar em escrever alguma coisa que vai ofender alguém, o médium sério não vai escrever. Comunicações, fenômenos de efeitos inteligentes. Mecânica da psicografia. Aqui está um ser, um espírito encarnado, num lugar sério, disposto a fazer um trabalho sério, o perispírito dela. O espírito, o perispírito do espírito comunicante, que também se expande. E aí, nessa junção se forma a atmosfera, aquele fluido, aquela possibilidade, tá, do espírito, através do pensamento, se comunicar com a médium e fazer a psicografia. Mecânica da psicofonia. Ali está o médium, está numa tribuna, mas num trabalho sério, num lugar sério. Ali está o perispírito do médium. O espírito novamente está ali para se comunicar. A junção, a mesma coisa da psicografia. A junção dos perispíritos se formam um ambiente, um fluido, a comunicação do fluido de médium com o espírito, e é possível a comunicação. A psicografia intuitiva e a psicofonia consciente, tá? É quando você tem total, é isso que eu estou falando, é o trabalho sério, você tem total comando do seu corpo, total comando do seu pensamento, e você sabe tudo que se passa com o espírito, com você, e você vai falando e você vai escrevendo sem ser enganado em nenhum momento, e depois o que você vai fazer? A análise daquilo para ver se foi uma comunicação séria. Psicografia semimecânica, psicofonia semiconsciente. Muitas vezes acontece de 2, 3, 4 espíritos estarem ali necessitando de comunicação, e as comunicações são muito rápidas.
Então, aquele espírito, a pessoa às vezes consegue, mas ele sabe, o médium, ele percebe o que ele está falando, ele percebe o que ele está escrevendo, só que às vezes ele não sabe todo o conteúdo. Aí quando ele lê, é que ele vai ter o conteúdo, mas aquilo tudo passa pela mente, pelo espírito do médium. E a que é rara é a psicografia mecânica, ou a psicofonia inconsciente, que é aquela que não passa pelo pensamento do médium. Mediunidade e animismo. O animismo é uma das maiores dificuldades no desenvolvimento da mediunidade. Denomina-se animismo ou fenômeno anímico a todo aquele processo de comunicação ou manifestação onde o efeito seja produzido pelo próprio espírito do médium, sem participação de um outro espírito. Não pode e não deve ser confundido com fraude ou mistificação. O espírito não está fazendo aquilo propositalmente, não existe a intenção de provocar mal a ninguém, não existe a intenção de fingir que está recebendo um espírito. Só que muitas vezes as inúmeras vivências que nós tivemos acabam fazendo que em determinado momento o médium escreva ou coloque no papel ou fale alguma coisa que na realidade é ele espírito, com a vivência que ele teve de encarnação após encarnação, que teve a necessidade de falar ali naquela hora. Isso é o animismo. O animismo é sempre espontâneo e é um fenômeno produzido com sinceridade pela alma de quem o produz. É diferente de eu me colocar numa sala de desenvolvimento mediúnico com a intenção de fraudar, com a intenção de forjar. O animismo, no ato do animismo, o espírito se comunicando, ele pode trazer informações de vivências anteriores que sejam boas para aquele grupo todo, que sejam boas para os desencarnados que estão ali. Então não há a intenção de magoar ou ferir ninguém. Nos trabalhos mediúnicos, é comum existirem comunicações mediúnicas e comunicações anímicas. Por isso, em todo trabalho mediúnico existe um dirigente. Todo trabalho mediúnico num local sério. Existe um dirigente, que é a pessoa que organiza a relação entre os médiuns, os espíritos encarnados e os desencarnados que vão dar as comunicações. E esse dirigente, normalmente, é um médium que tem aflorada quase todas as formas de mediunidade. A vidência, a audiência, tá? E ele percebe quando uma determinada comunicação saiu do próprio espírito do médium. Ele percebe que ali não existia nenhum espírito se comunicando. É importante que o dirigente do grupo mediúnico e o médium aprendam a distinguir os dois tipos de comunicação. É importante que o animismo não exista quando o trabalho espiritual é destinado à manifestação de espíritos desencarnados, especialmente nos trabalhos de desobsessão. Da mesma forma, é importante, nos trabalhos de desenvolvimento mediúnico, que seja distinguido claramente, com transparência e franqueza. Por isso, muitas vezes no desenvolvimento, o próprio médium, ao ler uma psicografia, e normalmente é o que acontece quando você começa o trabalho da mediunidade, quando você começa o trabalho de desenvolvimento mediúnico, o próprio médico ele fica em dúvida. Ele fica, meu Deus, mas será que não fui eu que escrevi isso? Será que isso não saiu da minha cabeça? Tá? Até a pessoa ter confiança, adquirir confiança, é preciso muito estudo, muito trabalho, muita dedicação e seriedade. O animismo, se não percebido e conduzido adequadamente, pode levar ao autobloqueio da faculdade mediúnica e ao estabelecimento de viciações que podem pôr a perder todo o trabalho de uma equipe mediúnica. Ou seja, médiuns que começam a perceber
que estão... Ele percebe que não existe ali a presença do espírito, tá? Ele acaba bloqueando, ele fala assim, eu não sou capaz, sou eu mesmo, e muitas vezes até se afastam do desenvolvimento, achando que na realidade eles não têm a intenção de forjar, eles não são pessoas hipócritas, eles não estão lá para fazer mal a ninguém, eles acham que é tudo anímico, só vem tudo de mim, vem tudo de mim, vem tudo de mim. E ele acaba bloqueando uma mediunidade que poderia ser bem desenvolvida. Cabe, em especial, aos dirigentes de trabalhos mediúnicos a tarefa de se capacitarem na percepção de tal tipo de fenômeno e na forma de os tratarem adequadamente nos trabalhos. As comunicações podem ser de que tipo? Grosseiras, frívolas, sérias e instrutivas. Por isso que nós falamos, tá? Os livros que andam por aí, milhares, a gente nem sabe quantos, você não sabe que tipo de espírito psicografou, que tipo de espírito passou aquela comunicação, tá? Eu não posso saber se o José da Silva, se o Manuel Antônio é um espírito evoluído ou não. Ele pode ser um espírito sério, pode ser uma comunicação instrutiva, mas pode ser um espírito com desenvolvimento ainda muito rudimentar, mas com inteligência. Pode ser um espírito que nas suas encarnações anteriores possa ter moralmente muito pouco se desenvolvido, mas intelectualmente pode ser um espírito muito desenvolvido e nos enganar. Ou tentar nos enganar. Tentar por quê? Porque se eu pegar uma comunicação e for, ele está falando sobre isso aqui assim, 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 vou ver o que o Livro dos Espíritos fala, vou ver. A gente percebe que aquela comunicação ali não é uma comunicação séria. Eu não vou citar nomes porque não vejo necessidade, mas eu ganhei de uma paciente, agora não lembro se foi uma paciente ou de uma enfermeira, um livro psicografado por um determinado espírito, que vamos dizer assim, é um espírito famoso em psicografias, mas um espírito mas o médium tinha sido um outro médium. Tinha sido um médium diferente daquele que sempre costumava receber a comunicação daquele espírito. Eu abri e li, e assim, na primeira leitura já dava para perceber que, apesar de ser o mesmo nome, eram espíritos completamente diferentes. Se um já falava bobagem, o outro mais bobagem ainda. Tá? Mas, assim, na primeira leitura, quer dizer, era uma forma que um outro médium, tá? Não um médium sério, não um médium que quisesse fazer um trabalho bom, que quisesse ter um desenvolvimento legal, foi a forma que ele teve de falar assim, eu também estou recebendo o espírito de fulano. E aí escreveu aquele primeiro livro, não sei se houve outros, mas era uma coisa assim, uma aberração tão grande que aí mas você fica pensando, tem pessoas que pegam aquilo ali, leem e entendem aquilo como a doutrina espírita. E aquilo não é a doutrina espírita. A doutrina espírita está aqui, nas obras da codificação. É importante que todas as mensagens mediúnicas sejam profundamente analisadas quanto à natureza da comunicação, para se ter uma correta noção do tipo do espírito que a emitiu. Isso inclui analisar-se não apenas a forma, mas em especial o fundo, o conteúdo de cada comunicação, utilizando com rigor a lógica e a razão. Fé raciocinada. Eu não vou me deixar enganar. Eu não vou permitir que um espírito qualquer chegue nos meus ouvidos ou passe para o papel palavras que vão deturpar o que eu venho aprendendo aqui. Devemos nos lembrar que muitas vezes, sob uma forma bonita e impressionante esteticamente, podem estar escondidas inverdades ou falsas informações. As obras básicas trazidas por Kardec são o código correto de interpretação
de todas as mensagens. E será através do procedimento analítico que chegaremos à verdadeira identidade, não que a gente precise saber quem é o espírito, mas se é um espírito sério ou não, e a intenção do espírito comunicante. Esse é um procedimento e uma necessidade que nenhuma casa espírita séria e consciente pode deixar de adotar. Que Deus os abençoe e muita paz para todos.